O despertador tocou às 07h em ponto. Não às 07h01, nem às 06h59. A precisão era a única maneira de começar o dia sem que o universo entrasse em colapso. Moon Jisoo abriu os olhos e olhou para o teto de seu quarto, onde adesivos fosforescentes formavam a constelação de Cassiopeia. Hoje é o dia de entrar na órbita de Hanada. Ela sussurrou para si mesma. Jisoo levantou-se. Sua rotina matinal era uma coreografia imutável. Escovar os dentes por 3 minutos. Vestir o terninho cinza, verificando se não havia nenhuma etiqueta interna que pudesse pinicar sua pele sensível. E, finalmente, o café da manhã. Gimbap. Sempre gimbap. Porque no gimbap, todos os ingredientes estão visíveis. Não há surpresas escondidas, não há texturas inesperadas. É um universo ordenado, enrolado em alga. Enquanto comia, ela recitou a primeira lei de Kepler sobre o movimento planetário para acalmar os nervos. Hoje era seu primeiro dia no Hanada, o escritório de advocacia mais prestigiado e implacável de Seul. Ela, Moon Jisoo, a primeira advogada autista a se formar com a nota máxima na Universidade Nacional de Seul, estava prestes a colidir com o mundo real. A viagem de metrô foi difícil. O barulho dos freios soava como explosões de supernovas em seus ouvidos. Ela colocou seus fones de cancelamento de ruído, ouvindo não música, mas o som captado das ondas de plasma de Saturno. Isso a acalmava. O caos de Seul desaparecia, substituído pela vastidão silenciosa do espaço. Mas o verdadeiro desafio esperava por ela no saguão do edifício Hanada. A porta giratória. Jisoo parou diante dela. Para a maioria das pessoas, era apenas uma porta. Para Jisoo, era um horizonte de eventos. As lâminas de vidro giravam em um ritmo que parecia aleatório e ameaçador. Se ela entrasse no momento errado, seria esmagada ou lançada para fora da órbita. Ela tentou dar um passo. Seu pé travou. Opa! Pausa rápida para o Soju! Enquanto você pega sua bebida, se inscreva no canal e deixa um like. O ritmo estava errado. 1, 2, não. 1, 2. Rápido demais. As pessoas atrás dela começaram a murmurar impacientes. O suor frio começou a se formar na nuca de Jisoo. Ela estava presa na gravidade do medo. É como uma valsa, disse uma voz masculina, calma e profunda, logo atrás dela. Jisoo virou-se, assustada. Um homem estava parado ali. Ele era alto, usava um terno azul marinho impecável e tinha um sorriso que não carregava zombaria, apenas paciência. Desculpe? Perguntou Jisoo, evitando o contato visual direto, focando no nó da gravata dele. Um nó Windsor duplo, perfeitamente simétrico. A porta, disse o homem. Ela tem um ritmo. 1, 2, 3, entra. Como uma valsa. Ou, se preferir, como um satélite entrando em órbita. Jisoo piscou. Ele falou a língua dela. Orbita, ela repetiu. Eu vou segurar a rotação para você, disse ele. O homem avançou e segurou a porta, diminuindo a velocidade com o ombro. Vamos juntos? No meu sinal. 1, 2, 3. Jisoo sincronizou seus passos com os dele. Eles entraram no compartimento de vidro juntos. Por um segundo, o mundo girou ao redor deles. O perfume dele, algo como cedro e chuva, invadiu o espaço pessoal dela, mas, estranhamente, não foi desagradável. Eles saíram do outro lado, no saguão de mármore, sãos e salvos. Obrigada, disse Jisoo, ajeitando a bolsa. A força centrífuga estava intimidante. O homem sorriu, revelando covinhas. Eu sou Cha Eun-ho. Equipe de litígios 2. Você deve ser a nova advogada, Moon Jisoo. Sim, Moon, como o satélite natural da Terra. Jisoo como... apenas Jisoo. Lido de trás para frente, continua Moon Jisoo. Eun-ho riu, uma risada genuína. Prazer em conhecê-la, advogada Moon. Bem-vinda a Hanada. O momento de paz durou pouco. Assim que Jisoo chegou ao andar da advocacia, a realidade fria se instalou. Ela foi apresentada ao seu chefe direto, o advogado Sr. Kang, um homem que exalava estresse e preconceito. Kang olhou para Jisoo com desdém indisfarçável enquanto lia o currículo dela.
Ele não olhou para ela, olhou para o CEO que a contratara. Isso é uma piada? Kang resmungou, alto o suficiente para que a sala inteira ouvisse. Ela não consegue nem fazer contato visual. Como ela vai convencer um júri? A Hanada não é uma instituição de caridade para gênios quebrados. Jisoo sentiu seus dedos começarem a se mexer num padrão repetitivo, seu mecanismo de defesa. Conte até 10. A distância da Terra ao Sol é de 149 milhões de quilômetros. Dê a ela um caso, disse o CEO firmemente. Se ela falhar, você pode demiti-la. Mas ela passou no exame da ordem com nota máxima. Ela merece uma chance. Kang bufou e pegou uma pasta grossa de sua mesa. Ele a jogou na direção de Jisoo. A pasta deslizou e quase caiu, mas Eun-ho, que estava na mesa ao lado, a segurou a tempo. Muito bem, disse Kang com um sorriso cruel. Caso 404, a senhora Choi. Tentativa de homicídio. Ela bateu na cabeça do marido com um ferro de passar roupa. O marido tem Alzheimer. Há testemunhas que ouviram a briga. A polícia tem a arma do crime com as digitais dela. É um caso perdido. A promotoria quer 10 anos. Se você conseguir provar que não foi intencional, talvez você sirva para alguma coisa. Jisoo pegou a pasta das mãos de Eun-ho. Ela abriu o arquivo. Fotos da cena do crime. Sangue no chão. Um ferro de passar antigo, pesado. Ela começou a ler. Não como uma pessoa normal, mas como um scanner. Seus olhos varriam as páginas em velocidade recorde, absorvendo cada detalhe, cada depoimento, cada laudo técnico. O escritório ficou em silêncio, observando a advogada estranha. De repente, Jisoo parou em uma foto. A foto do ferro de passar caído no chão e a foto do ferimento na cabeça da vítima. O mundo ao redor de Jisoo escureceu. O teto do escritório desapareceu, substituído por um céu noturno infinito cheio de estrelas. Ela não estava mais em Seul. Ela estava no espaço. Na mente de Jisoo, o ferro de passar roupa se transformou em um asteroide. O marido, a vítima, era um planeta. Gravidade. Ela sussurrou. O quê? Perguntou o advogado Kang, irritado. Jisoo levantou-se abruptamente. Seus olhos brilhavam com a intensidade de uma supernova. A lei da gravitação universal de Newton, ela disse, falando rápido, sua voz monótona ganhando ritmo. A força de atração entre dois corpos é proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ela é maluca, murmurou um colega. Eun-ho, no entanto, a olhava com atenção fascinada. Continue, advogada Moon. Jisoo apontou para a foto. O promotor diz que ela levantou o ferro e bateu nele. Um ataque direto, um impacto de meteoro. Mas olhe para o cabo do ferro. O cabo está quebrado na base traseira, e o ferimento na cabeça do Sr. Choi é tangencial, não profundo no centro. Ela começou a gesticular, desenhando órbitas no ar. Se ela tivesse atacado, a força vetorial seria para a frente. O ferro teria batido com a parte plana ou a ponta, mas o ferimento corresponde à parte lateral traseira do ferro. Isso só acontece se o objeto estiver em queda livre e girando em seu próprio eixo. O escritório estava mudo. A senhora Choi não bateu nele, concluiu Jisoo, olhando para o nada, visualizando a cena em sua galáxia particular. O Sr. Choi, em um surto de demência, puxou o fio. O ferro estava na tábua alta. Ele puxou a tábua. O ferro entrou em órbita de decadência. A gravidade o puxou para baixo. Ele girou. Bateu na cabeça dele por acidente enquanto caía. Foi um evento celestial infeliz, não um homicídio. Ela olhou para o advogado Kang. A física não mente, senhor. As pessoas mentem. A gravidade é a única lei que nunca foi quebrada neste tribunal. Eu vou provar que a senhora Choi é inocente usando a física. O advogado Kang estava de boca aberta. Eun-ho tinha um sorriso orgulhoso no rosto, como se tivesse acabado de descobrir um novo planeta. Bem, disse Eun-ho, quebrando o silêncio. Parece que temos uma defesa. Jisoo sentiu seu coração desacelerar. Ela havia entrado na órbita. Ela havia passado pela porta giratória. E agora ela tinha uma missão. Vou precisar ir à casa da cliente, disse Jisoo, fechando a pasta. Preciso medir a altura da tábua de passar e o peso do ferro para calcular a velocidade terminal. Ela se virou para Eun-ho.
Você pode me levar? Eu não dirijo. Carros são imprevisíveis. Asteroides com rodas. Será um prazer, advogada Moon, respondeu Eun-ho, pegando a chave do carro. Vamos ver as estrelas. O carro de Cha Eun-ho era um ambiente controlado, mas para Moon Ji-soo ainda era uma cápsula de metal em movimento a 60 km/h. Ela estava sentada no banco do passageiro, segurando a alça de segurança com as duas mãos, os olhos fixos no horizonte. A velocidade da Terra em torno do Sol é de aproximadamente 107.000 km/h, disse Ji-soo sem olhar para Eun-ho. Comparado a isso, este veículo é estático, mas a minha amígdala cerebral não entende a relatividade. Eun-ho sorriu, mantendo os olhos na estrada. Ele dirigia com suavidade, evitando freadas bruscas. Vou manter a órbita estável, advogada Moon. Não se preocupe. Eles chegaram ao local do crime. Uma casa tradicional coreana, Hanok, no bairro antigo de Bukchon. Era o lar da senhora Choi e de seu marido. A polícia já havia liberado o local, mas a aura de tristeza ainda pairava sobre o pátio de pedra. Ji-soo saiu do carro e imediatamente ajustou seus fones de ouvido. O mundo exterior era barulhento demais. O som de cigarras, o trânsito distante, o vento nas telhas. Tudo entrava ao mesmo tempo, sem filtro. Eun-ho caminhou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas protetora. Eles entraram na sala onde o acidente ocorrera. A tábua de passar roupa ainda estava lá, caída. Havia uma mancha escura no chão de madeira. Sangue. Ji-soo parou. Ela não olhou para o sangue com nojo, mas com curiosidade analítica. Ela tirou uma fita métrica da bolsa. Preciso medir a altura da tábua em posição vertical, disse ela, e a distância do ponto de impacto até a base. Enquanto Ji-soo media, Eun-ho observava. Ele nunca tinha conhecido alguém como ela. A maioria das pessoas via o mundo em tons de cinza, cheio de nuances sociais e mentiras educadas. Ji-soo via o mundo em alta definição, preto e branco, verdadeiro e absoluto. Ele achava isso fascinante. De repente, um som ensurdecedor rasgou o ar. Uma britadeira. Havia uma obra na rua de trás. O som agudo e rítmico atravessou os fones de cancelamento de ruído de Ji-soo como uma faca. Ji-soo largou a fita métrica. Ela levou as mãos aos ouvidos, cobrindo os fones, encolhendo-se no chão. Seus olhos se fecharam com força. Ela começou a balançar o corpo para frente e para trás, emitindo um zumbido baixo para tentar abafar o caos externo. Está doendo? Ela sussurrou. A frequência está errada. Eun-ho não hesitou. Ele não tentou levantá-la ou dizer para ela se acalmar. Ele se agachou atrás dela. Ele levantou as mãos e as colocou suavemente sobre as mãos dela, que cobriam os ouvidos. Ele não apertou, apenas adicionou uma camada extra de proteção, um escudo humano contra o mundo barulhento. Ele ficou ali, agachado, criando um casulo de silêncio para ela. O calor das mãos de Eun-ho penetrou a pele fria de Ji-soo. O cheiro dele, cedro e chuva, substituiu o cheiro de poeira da casa. Aos poucos, a britadeira parou. Ji-soo parou de balançar. Ela abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi a sombra de Eun-ho projetada no chão, cobrindo a dela. Ela virou a cabeça lentamente. O rosto de Eun-ho estava próximo. Ele parecia preocupado. Passou? Ele perguntou baixinho. Ji-soo sentiu algo estranho no estômago. Não era náusea. Era uma vibração. Como se milhares de pequenos meteoritos estivessem colidindo dentro dela. O som parou, ela disse. Mas minha frequência cardíaca aumentou. Está em 110 batimentos por minuto. Eun-ho retirou as mãos e sorriu. Isso é normal. Foi um susto. Não, corrigiu Ji-soo, levantando-se e limpando a saia. Ela olhou para ele com sua franqueza habitual. O susto causa liberação de adrenalina. Isso já passou. A taquicardia atual começou quando você me tocou. É um fenômeno diferente. Eun-ho ficou sem graça, as orelhas ficando vermelhas. Ah, entendo. Ji-soo o encarou. Lee Jun-ho, da equipe de litígios 2. Você gosta de mim? Eun-ho engasgou. O quê? Gostar. Sentimento de atração romântica. Liberação de dopamina e ocitocina.
explicou ela como se estivesse lendo um dicionário. A maioria das pessoas me acha estranha. O advogado Kang me acha um fardo. Mas você me protegeu do som. E você sorri quando eu falo sobre planetas. Isso é estatisticamente improvável para um colega de trabalho comum. Eun-ho olhou para a mulher à sua frente. Tão direta, tão pura. Sim, ele admitiu, decidindo não jogar jogos que ela não entenderia. Eu acho que gosto de você, advogada Moon. Eu gosto de estar na sua galáxia. Ji-soo piscou. Minha galáxia é solitária, e fria, e cheia de regras rígidas. Eu gosto de frio, disse Eun-ho. E eu sou bom em seguir regras. Ji-soo não sabia o que responder. O manual social em sua cabeça não tinha uma página para homem bonito confessa sentimentos no local de um crime. Então, ela fez a única coisa que sabia fazer. Voltou para a física. O ferro, ela disse, apontando para o objeto. Eu descobri. O centro de gravidade do ferro é deslocado. Se o fio for puxado a 30 graus, ele não cai reto. Ele faz uma parábola. Eun-ho. Nós podemos provar. Eun-ho sorriu, vendo o brilho nos olhos dela. Ele estava apaixonado. Definitivamente. O Tribunal Central de Seul estava lotado. O caso da esposa que tentou matar o marido com Alzheimer havia atraído a atenção da mídia. Do lado da acusação estava o promotor Choi, um homem conhecido por sua agressividade e por nunca ter perdido um caso de violência doméstica. Do lado da defesa estava a Hanada Law Firm, representada por Moon Ji-soo e Cha Eun-ho. O advogado sênior Kang estava sentado na galeria, braços cruzados, esperando Ji-soo falhar para poder demiti-la. Ji-soo estava nervosa. O tribunal era um ambiente hostil. Luzes fluorescentes que zumbiam. O cheiro de madeira velha e suor. O murmurinho da plateia. Ela organizou suas canetas perfeitamente alinhadas na mesa para se acalmar. O julgamento começou mal. O promotor Choi chamou a primeira testemunha, um vizinho que ouvira gritos. Depois, ele focou sua atenção em Ji-soo. Ele sabia sobre a condição dela. A advogada de defesa, começou o promotor, dirigindo-se ao júri com um sorriso condescendente. Apresenta uma teoria fantasiosa sobre física. Mas devemos nos perguntar, podemos confiar na lógica de alguém que claramente vive em seu próprio mundo? Alguém que é instável? Objeção! Gritou Eun-ho levantando-se. Ataque pessoal à advogada. Sustentada, disse o juiz. Promotor, atenha-se aos fatos. Mas o dano estava feito. O promotor começou a andar de um lado para o outro, falando alto, batendo na mesa, criando um caos sensorial proposital. A ré odiava o marido. Ela estava cansada de cuidar dele. Foi um ataque de fúria, assim como... Ele se virou para Ji-soo e bateu a mão na mesa dela. Assim como pessoas que não conseguem controlar suas emoções, o estrondo fez Ji-soo pular. O mundo girou. As luzes ficaram fortes demais. As vozes se misturaram em um ruído branco ensurdecedor. Ela começou a ter um meltdown, crise de sobrecarga. Ji-soo cobriu os ouvidos. Ela começou a bater a testa levemente contra a mesa. Não. A gravidade é constante. Ela murmurava, mas as palavras não faziam sentido. O tribunal parou. As pessoas cochichavam. O advogado Kang na plateia levantou-se, balançando a cabeça. Eu sabia! Acabou! Recesso de 15 minutos! Ordenou o juiz, batendo o martelo. Eun-ho guiou Ji-soo para fora do tribunal, para um corredor vazio e silencioso. Ela estava tremendo, a respiração hiperventilada. Eu não consigo, ela disse, chorando. Há muito barulho. Eles estão me olhando. Eu sou uma estrela colapsando, Eun-ho. Eu vou virar um buraco negro. Eun-ho se ajoelhou na frente dela. Ele não a tocou, sabendo que toque agora seria demais. Ji-soo, olhe para mim. Ele disse calmamente. Respire. Você não é um buraco negro. Você é uma supernova. Ela parou de chorar e olhou para ele. Supernova? Uma supernova é a explosão mais brilhante do universo, explicou Eun-ho. Ela acontece quando uma estrela está sob pressão extrema, e quando ela explode, ela cria novos elementos. Ela ilumina a galáxia inteira. Você está sob pressão agora, mas você não vai sumir.
Você vai brilhar. Use a pressão. Jisoo respirou fundo. Supernova, energia explosiva, luz. A verdade, ela disse, sua voz ganhando firmeza. A verdade é a luz. Exatamente, disse Eun-ho. Esqueça o promotor, esqueça as pessoas. Pense apenas na física, pense no ferro. Jisoo se levantou. Ela ajeitou o blazer. Seus olhos, antes aterrorizados, agora tinham o foco de um laser. Vamos voltar, ela disse. Eu tenho uma demonstração para fazer. Quando o tribunal recomeçou, o promotor Choi sorria vitoriosamente. Mas o sorriso desapareceu quando Jisoo entrou. Ela não olhou para ele. Ela foi até o centro do tribunal. Excelência, disse Jisoo, a voz clara e monótona, mas poderosa. Eu gostaria de realizar um experimento. Com a permissão do juiz, Eun-ho trouxe uma tábua de passar roupa idêntica à da vítima e um ferro do mesmo modelo. O promotor alega intenção, disse Jisoo, mas a intenção não pode mudar a física. Ela amarrou um fio na tábua, simulando o momento em que o marido da Ré tropeçou. O universo é governado por leis, continuou ela, olhando para o teto como se visse as estrelas. Se a senhora Choi tivesse jogado o ferro, a velocidade inicial seria maior que 0. O impacto seria destrutivo. Ela posicionou o ferro. Mas se foi um acidente, a gravidade age sozinha. Jisoo puxou o fio. A tábua balançou. O ferro deslizou. Ele não caiu reto. Ele girou no ar, exatamente como Jisoo previra, uma dança mortal e silenciosa de física pura. A parte traseira do ferro atingiu o manequim de testes, uma melancia, colocado no chão. O impacto foi exato. A marca deixada na melancia era idêntica à foto da autópsia. Um golpe lateral, giratório. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Para criar essa marca intencionalmente, disse Jisoo, virando-se para o promotor. A senhora Choi, uma mulher de 70 anos com artrite, teria que arremessar o ferro com um efeito de rotação digno de um jogador de beisebol profissional. A probabilidade disso é de 1 em 4 milhões. A probabilidade de gravidade é de 100%. Ela olhou para o júri. Meu cliente não é uma assassina, ela é apenas uma vítima da gravidade. O promotor Choi abriu a boca, mas nada saiu. A lógica era irrefutável. A advogada instável tinha acabado de destruir o caso dele com uma aula de física. Jisoo olhou para Eun-ho. Ele estava sorrindo, e naquele momento, Jisoo sentiu que brilhava mais do que Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. O veredito veio em menos de 1 hora. Inocente. Quando o juiz bateu o martelo, a senhora Choi desabou em lágrimas. Ela se virou para Jisoo e, num impulso de gratidão, segurou as mãos da advogada. Jisoo enrijeceu. O toque inesperado era desconfortável, quase doloroso para ela. Mas ela olhou para o rosto da idosa, viu o alívio nas rugas profundas e não retirou as mãos. Ela aguentou o desconforto por 10 segundos inteiros. Era o seu presente para a cliente. No corredor do tribunal, o advogado sênior Kang estava esperando. Ele parecia ter engolido um limão. Advogada Moon, ele disse pigarreando. Sim, advogado sênior, respondeu Jisoo, abraçando sua pasta contra o peito. Aquele truque com o ferro. Ele hesitou, lutando contra o próprio orgulho. Foi engenhoso. Você salvou o escritório de uma vergonha. Bom trabalho. Ele não pediu desculpas por ter duvidado dela, nem por ter sido cruel. Mas, para Kang, aquilo era o máximo de elogio possível. Obrigada, disse Jisoo. A física nunca falha. Kang foi embora. Eun-ho se aproximou com um sorriso que iluminava o corredor mal iluminado. Você foi incrível, disse ele. Uma verdadeira supernova. Jisoo sentiu as bochechas esquentarem. A fase de supernova acabou. Agora estou voltando ao estado de estrela de nêutrons, densa e exausta. Eun-ho riu. Então, que tal eu levar a estrela de nêutrons para casa? E talvez a gente possa comemorar com... Gimbap? Os olhos de Jisoo brilharam. Gimbap seria aceitável. Eles saíram do tribunal. A noite tinha caído sobre Seul. O ar estava fresco.
Em vez de pegar o carro, eles decidiram caminhar até a estação, passeando pela calçada iluminada pelos postes de luz amarelados. Eles caminhavam lado a lado. Havia um espaço seguro entre eles, mas a energia que os conectava era palpável. Yoon-ho, disse Ji-soo, parando de repente sob a luz de um poste. Sim? Eu estive pensando sobre a sua declaração anterior, sobre gostar de mim. Yoon-ho parou também, o coração acelerando. E? Ji-soo olhou para os sapatos dela, depois para o céu, onde poucas estrelas eram visíveis devido à poluição luminosa da cidade. Eu sou como um planeta com uma órbita excêntrica, ela disse, usando a metáfora que ensaiara na mente. Eu não sigo as regras sociais. Eu tenho colapsos. Eu não gosto de dar as mãos porque suam. Eu falo sobre baleias e estrelas quando as pessoas querem falar sobre o tempo. Amar alguém como eu é difícil. Você pode se sentir sozinho na minha galáxia. Ela olhou para ele com medo genuíno nos olhos. Eu não sei se consigo fazer você feliz da maneira que as pessoas normais fazem. Eun-ho deu um passo à frente. Ele não invadiu o espaço dela. Ele apenas se fez presente. Ji-soo, ele disse suavemente. Eu não quero uma órbita normal. O normal é chato. Eu gosto do jeito que você vê o mundo. Eu gosto de aprender sobre a gravidade e sobre Saturno. E se a sua galáxia for solitária, então eu serei o seu astronauta. Eu não me importo de viajar para longe para estar com você. Ele estendeu a mão, palma para cima. Um convite, não uma exigência. E sobre dar as mãos, ele continuou. Nós não precisamos dar as mãos o tempo todo. Mas, se você quiser, podemos tentar por 57 segundos? É o tempo que o sinal de pedestres leva para fechar. Ji-soo olhou para a mão dele. Ela calculou as variáveis. O suor, a textura, a pressão. E então, ela calculou a variável Eun-ho, a segurança, o carinho, o amor. A variável Eun-ho vencia todas as outras. Lentamente, ela colocou a mão na dele. Ele fechou os dedos suavemente, sem apertar. Era quente. Era seguro. 57 segundos. Ela concordou. Começando agora. Eles atravessaram a rua de mãos dadas. O semáforo contava o tempo, mas para Ji-soo o tempo parecia ter parado. Pela primeira vez, o toque de outra pessoa não era um ataque sensorial. Era uma âncora. Quando chegaram ao outro lado, Eun-ho não soltou a mão dela imediatamente, e Ji-soo também não a puxou. Acho que podemos estender para 60 segundos, disse ela, olhando para o lado para esconder um sorriso. Eun-ho riu e apertou levemente a mão dela. Fechado. Sob o céu noturno de Seul, a advogada que entendia o universo e o homem que estava disposto a explorá-lo com ela caminharam para casa. Eles eram corpos celestes diferentes, com gravidades diferentes, mas haviam encontrado finalmente o equilíbrio perfeito para orbitarem juntos.